Cara, o Corinthians ganhou e ganhou bem. Isso é muito foda. O Corinthians precisa começar a ganhar desse jeito, ganhar bem, sabe? O Corinthians tá jogando bem. Nos últimos jogos do Corinthians, o Corinthians vem jogando bem, cara. Jogou bem contra o Bahia, jogou bem contra o próprio Fortaleza quando perdeu. Jogou bem contra o Flamengo. O Corinthians tá bem. O Corinthians tá jogando bem. O que a torcida pede é pro Corinthians aproveitar as oportunidades hoje novamente. O Corinthians fez uma partida muito boa. Ganhamos bem. 2-0, uma puta vantagem pro jogo de volta que joga em casa. É importante o Corinthians continuar vivo nas Copas. É muito importante. Quem fala que o Corinthians tem que abandonar as Copas para poder jogar o brasileiro tá errado. Não pode. Uma vitória como essa é extremamente importante porque ela traz conforto, ela traz a sensação de evolução para os jogadores, ela traz confiança, ela mostra para o time titular que hoje estava em grande parte atuando na reserva, que eles precisam correr, que eles precisam jogar mais, porque o time reserva está dando conta de jogar alguns jogos, e jogos grandes, uma quarta de final contra o Fortaleza, que é um dos primeiros colocados ali da tabela do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians vence na casa deles, vencendo bem, jogando, ganhando bem, 2-0, muito bom. E o Corinthians criou diversas oportunidades durante o jogo. Diversas oportunidades. Thales Magno teve duas chances claras, o Yuri teve duas chances claras, fora outros momentos em que o Corinthians chegava confortavelmente no ataque, com boas opções de passe, errava a finalização, enfim. O Corinthians jogou muito bem. Isso traz uma perspectiva muito boa para o futuro, para os próximos jogos. O próximo jogo é contra o Atlético Goianiense, é um jogo para embalar, que é um jogo para o Corinthians ganhar contra um time que já está praticamente rebaixado. Então o Corinthians ganha o próximo jogo em casa, estreia do Memphis, a atmosfera está toda voltada para isso. Isso dá ânimo. O Corinthians ganhar 2 jogos seguidos. Ânimo. E te digo mais, ganha o jogo de volta. Ganha 3 seguidas. Fortaleza hoje, Atlético Goianiense no fim de semana, Fortaleza na semana seguinte, classifica para a semifinal, 3 jogos, 3 vitórias seguidas, uma no Brasileiro, 2 na Sul-Americana, ganha moral. O Corinthians ganha moral para a sequência do Campeonato Brasileiro. E é uma sequência que não é extremamente complicada para o Corinthians. O Corinthians tem uma das tabelas mais, entre aspas, fáceis para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrenta o Internacional em casa, enfrenta o Atlético Goianiense em casa, enfrenta o Bahia em casa, enfrenta o Cruzeiro em casa, o São Paulo em campo neutro, porque vai ser em Brasília o jogo. Então, assim, o Corinthians tem plenas condições de sair dessa zona da degola. E depende dele, apenas dele, para conseguir fazer esses bons jogos e conseguir ter essa sequência de bons resultados, trazer pontos importantes, ganhar 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos, um ponto fora aqui, um ponto fora ali. O Corinthians vai sair dessa situação. E a única coisa que a torcida pede para os jogadores do Corinthians é que façam atuações consistentes como essa. Eventualmente, um jogador ou outro ele não vai bem, porque é normal, ninguém vai jogar bem todos os jogos. Hoje, por exemplo, o Thales Magno, que vem sendo uma peça fundamental nos últimos jogos, hoje não jogou legal. Ele não só perdeu 2 chances muito claras de ampliar, como ele também não conseguiu construir jogadas. E tá tudo bem. Ninguém pede para os jogadores serem perfeitos todos os jogos destruírem com o jogo. O Coronado, por exemplo, que vinha jogando numa média, algumas partidas boas, outras nem tanto, mas em geral sendo reserva, hoje ele foi fundamental. Eu nem teria tirado ele da partida para colocar o Garro, eu teria tirado o próprio Thales Magno para colocar o Garro e ficaria com os dois no meio de campo construindo. Quem sabe o Corinthians poderia ter saído até com mais gols de vantagem. Mas enfim, não vou ficar aqui criticando nada sobre a partida de hoje. O Corinthians realmente jogou muito bem. Foi uma partida extremamente consistente. Estou muito feliz com a atuação do Corinthians. O Corinthians tem jogadores competentes, capazes de fazer acontecer, capazes de tirar a gente dessa situação de perigo no Campeonato Brasileiro, capazes de trazer um título de Copa pra gente esse ano. Basta atuar constantemente. Defensivamente, no meio de campo, no ataque. Tem que ser constante e consistente a partir de agora. Muito feliz com a vitória do Corinthians. Estou, assim, muito animado com a sequência. Eu acho que o Corinthians tem, sim, boas perspectivas. É difícil, no Campeonato Brasileiro é realmente muito difícil, porque os times estão na frente ali, eles têm jogos a menos, mas é possível. É possível. E atuações como essa de hoje fazem acreditar ainda mais que a gente vai sair dessa situação. Bom, é isso. O Corinthians volta a campo contra o Atlético Goianiense no fim de semana. Estreia de Memphis e jogo extremamente importante para a gente sair dessa situação. Vai, Corinthians!